Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tudo o que temos de bom é graças a Deus. Nunca se esqueça de cada bênção. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós devemos saber reconhecer tudo aquilo de bom que o Senhor faz em nossa vida. E a forma mais simples de fazer isso é comparar os nossos sentimentos de hoje e de antigamente, o nosso comportamento de hoje e de antigamente, e a qualidade de vida que nós temos e a relação que nós temos com todas as coisas desse mundo. Porque todas as vezes que nós temos dependência de alguma coisa, nós somos escravizados por aquilo. Porque se a minha vida, ela não consegue viver sem algo, se por um acaso eu perco aquilo, tudo aquilo que eu construí ou tudo aquilo que eu acreditei acaba se desmoronando. E é por isso que muitas pessoas elas se sentem sem chão. Todas as vezes que a vida dá aquela reviravolta, que um relacionamento acaba, que um emprego termina, ou que acontece uma catástrofe, ou que alguma coisa totalmente fora dos nossos planos ou pensamentos acontecem. Aí nós tentamos entender aonde está a nossa esperança. Se nós acreditamos que até mesmo na morte, Deus ele vai nos ressuscitar, nós cremos também que mesmo em vida, tudo aquilo que acontecer, Ele vai nos ajudar. E aí nós percebemos que Ele já ajuda. Então, em cada oração, a cada devocional, a cada louvor, a cada vez que nós dobramos os nossos joelhos e pensamos em Jesus, pensamos no céu, pensamos e sentimos o seu amor, a sua paz e a sua alegria, nós reafirmamos que tudo aquilo que está na Bíblia é verdade. Se a gente vai lá em Provérbios 10, versículo 22 e 24, a palavra do Senhor ela diz assim: a bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isto mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o medo, sobre como quando nós temos medo de alguma coisa, aquilo acaba acontecendo na nossa vida. E na palavra de Deus existe a confirmação. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isto mesmo que lhe acontece. Vamos prestar atenção primeiro no que Deus disse. Quando o mal tem medo, quando o mal, se por algum acaso você tem medo de alguma coisa e aquilo acabou acontecendo, isso deixou evidente uma coisa: o lado que você estava, e não era do lado de Deus. As tuas escolhas, os teus pensamentos, as tuas palavras, os teus interesses, eles não eram os mesmos de Deus. Por isso que o medo, ele simplesmente atrai tudo aquilo que é ruim para a nossa vida. Por quê? Porque o medo demonstra falta de confiança. Exatamente o que nós falamos hoje está confirmado na palavra de Deus hoje. E aqui vem o segundo ponto. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade. Nós falamos disso também há poucos dias atrás. E nenhum esforço pode substituí-la. Então não existe nada que nós possamos fazer que possa se comparar à bênção de Deus. Nada pode substituir o papel de Deus na nossa vida. E aqui vem o ponto que nós vamos linkar de novo com o relacionamento. Por que toda família sem Deus, ela acaba terminando? Porque ela não prospera, prosperidade. Porque simplesmente é impossível se amar sem Deus, perdoar sem Deus, dizer a verdade sem Deus.
é simplesmente impossível não colocar a culpa na outra pessoa sem Deus, porque quando nós estamos com Deus, a culpa é nossa. Nós aprendemos a absorver a culpa e chegar em Jesus e dizer: olha, Senhor, eu me arrependo. Porque na maior parte do tempo, quando nós estamos procurando ter a razão sobre alguma coisa, nós acabamos distorcendo a verdade, como se isso pudesse mudar alguma coisa. Quantas relações, ou quantas amizades, ou quantas coisas, por simples orgulho, ou porque a pessoa acha que ela tem a razão, ela simplesmente cruza os braços e sofre todos os dias. E a gente tem até uma expressão: a pessoa não dá o braço a torcer, e fica lá sofrendo. Será que vale a pena todo esse sofrimento? E a gente também tem uma síndrome que ela é mais engraçada ainda, porque a gente pensa que todo mundo tá vendo, se eu perdoar essa pessoa, todo mundo vai falar. Cara, a maior parte das pessoas, elas estão presas dentro de si mesmas, nos seus sentimentos ruins. Elas falam da vida dos outros? Falam. Da mesma forma que elas comem, da mesma forma que elas bebem, da mesma forma que compulsivamente elas fazem diversas coisas simplesmente para tentar distrair os pensamentos que são ruins, que já estão dentro dela. Então esse todo mundo, ele não existe. Aqueles que vêm de Deus, eles conhecem o seu coração. Quer que eu dou um exemplo disso? Quando você encontra alguém tomado pelo Espírito Santo e essa pessoa, amando de Deus, começa a revelar coisas que só você sabia. Deus, ele conhece tudo sobre nós. E o que ele mais quer é que todos nós nos salvamos, mas nós precisamos reconhecer o nosso mal, o nosso pecado e tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque não tem pior coisa que você fazer algo para alguém e essa pessoa ela não conseguir reconhecer. É uma pessoa ingrata, que só sabe pedir e exigir novas coisas. Não consegue olhar para o passado e perceber tudo aquilo que você já recebeu, e muitas vezes sem merecer. Tem pessoas que, pela natureza de Deus estar nelas, elas continuam fazendo bem sem olhar a quem. Tem pessoas que não. São aqueles que aprendem com os próprios erros. Então ele condena todas as outras pessoas pensando que todos são iguais. E cada vez que nós cometemos uma injustiça, de novo, nós alimentamos de medo o nosso coração. Por quê? Porque Deus é a justiça. Se eu quero determinar o que é certo, o que é errado, quem pode, quem não pode. Se a gente olhasse a nossa vida, há um tempo atrás, ela era totalmente diferente da vida que nós temos hoje. Então, se eu acabo julgando a pessoa do passado sem levar em conta que Jesus fez uma transformação na vida dela, será que eu estou sendo justo? Mas também existem pessoas que mentem, que enganam, que falam da boca para fora. É claro que existe, porque sem Deus, o pai deles é a mentira. Eles precisam disso para tentar demonstrar que alguma coisa boa acontece na vida. Então o sucesso de uns não depende do estudo, mas depende da prosperidade e das bênçãos que o Senhor traz. Então, ao invés de você ficar procurando capacitação nesse mundo, tenta se capacitar nas coisas do alto. Tenta amar da forma que Deus ensina. Tenta colocar Deus dentro dos teus pensamentos e dentro do teu coração. Colocar, vamos falar mais um dia para registrar, a leitura da palavra de Deus para que você possa conhecer a vontade de Deus. E só lembrando que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável a todas as pessoas. Deus sempre quer o melhor para nós e assim Ele nos capacita a fazer também. E a gratidão ela faz parte da nossa vida. Muitas vezes nós vamos ajudar as pessoas, por muitas vezes elas não vão entender a nossa ajuda, porque só pode reconhecer o bem quem Jesus está dentro do coração. E aí, quando nós começamos a entender um pouquinho essa batalha espiritual, a gente percebe que as pessoas que na maior parte do tempo participavam da nossa vida, elas começam a se levantar contra nós, porque nós rejeitamos as trevas e isso irritou elas.
Então elas não são nossas amigas. Elas são pessoas apenas que se importam com seus próprios interesses. Então o dia que você já não quiser mais se drogar com alguém, não quiser mais sentar no bar com alguém, não quiser fazer mais alguma coisa que você sente que aquilo está fazendo mal para você, para a tua alma, para a tua relação com Deus, você simplesmente já não serve mais. Vai ser acusado de diversas coisas. E tudo bem. Você sabe por quê? Porque nós temos um Deus que Ele nos consola, um Deus que Ele cuida, um Deus que Ele vai colocar outras pessoas para nos ajudar, para nos colocar na linha, para nos colocar no lugar. Pessoas que não vão ficar cobrando um preço alto por aquilo que nós recebemos gratuitamente. Deus ele fala na palavra, de graças recebeis, de graças darás. Se a gente vai lá em Salmos 103, versículo 2, 4 e 5, a palavra do Senhor lá diz assim: que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como águia. Olha aqui, que todo o meu ser louve, louvor, que nós sempre falamos também, para que nós começamos a ouvir louvores ao Senhor. E não existe nada mais gostoso que você estar em paz cantando um louvor e adorando o Senhor e pensando na vida e agradecendo a Deus e aquela... Vou usar o termo de energia, tá? Mas não é energia, é o Espírito Santo, ele podendo ser sentido dentro do nosso coração. E aí a gente reconhece tudo aquilo de bom que o Senhor tem feito por nós e como dá satisfação em saber que nós não nos sentimos mais sozinhos, que nós não estamos mais abandonados, que nós não dependemos mais de certos rituais, nem de alguma coisa que precisa ser paga. Deus está a uma oração de distância de nós, a uma busca da palavra. E aí, independente de como está a nossa vida, nós caminhamos louvando e cantando e adorando e buscando o nosso Deus a todo instante. E o mais importante no meu conceito, porque tudo isso sozinho talvez não reflete uma outra coisa, porque nós devemos amar Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, mas também devemos amar o próximo como a si mesmo. E quando nós dividimos o Evangelho com outras pessoas, nós estamos cumprindo mais uma parte do Evangelho, que é retribuir esse amor que Deus nos dá, dividir aquilo de bom que nós temos, partilhar o nosso testemunho. Se você às vezes tem contato com outras pessoas, sei lá, você corta um cabelo, você é um dentista, você é uma pessoa, sei lá, uma manicure, ou alguém que fica assim durante uma podóloga, que você passa um tempo na companhia de outras pessoas, tá lá fazendo uma massagem, você tá ali trabalhando, muitas vezes tem um radinho ali tocando, que às vezes tá ligado numa rádio, uma coisa qualquer. Coloca um louvor. Coloca um louvor nesse ambiente que você trabalha para que Deus abençoe ainda mais tudo aquilo. E quer ver Ele abençoar em dose dupla as coisas? Durante essa hora eu tenho certeza que essas pessoas muitas vezes elas ficam ali reclamando para você de diversas coisas. E agora você conhece a palavra, você tem acesso a esse devocional, você tem acesso à palavra de Deus e você já consegue permitir que o Espírito Santo te capacite a dizer o que está na palavra de Deus. Não ficar ali pregando opinião para as pessoas, tá? Jamais nós vamos dizer, larga mesmo, faz isso. Nós não damos ordem para as pessoas, nós damos informação. Nós dividimos a sabedoria de Deus, nós partilhamos sobre o nosso testemunho. Isso é mais importante. Nós não temos que ficar debatendo o pecado, mas nós temos que falar sobre a nossa vida, em como era antes de conhecer ao Senhor, de conhecer a palavra, de ouvir os devocionais e como essa vida ela é hoje. E o devocional ele não é meu. Eu apenas empresto a minha voz para falar sobre a palavra de Deus. Eu estou apenas comentando. Então, esse devocional ele é de Jesus Cristo.
Esse devocional, ele é seu também. A cada vez que você divide esse devocional com alguém, a cada vez que você escuta, você se apropria dessas palavras. Porque se ele ficar lá, é a mesma coisa que uma Bíblia dentro da nossa casa fechada. A Bíblia fechada na nossa casa, ela é apenas um livro. A Bíblia aberta dentro da minha casa e quando eu leio, ela é apenas um livro também. Mas quando eu pratico as coisas que eu leio, crendo, aí é o poder de Deus se manifestando. Então, às vezes, não basta ter a Bíblia, não basta ter a oportunidade, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Eu sei que às vezes a gente não se sente digno, mas quem tem que dizer se é digno ou não é o Senhor. E nós precisamos permitir a cura de Deus na nossa vida, sem ficar pensando no que os outros vão pensar. Quem não é de Deus não pensa nada de bom, não consegue nem reconhecer. Deus, você vê que ele faz exatamente a distinção dos bons e dos maus, da treva e da luz. E exatamente essa batalha, ela existe. Existe e está no meio que nós vivemos, com pessoas que nós conhecemos, e nós só percebemos ela quando nós resolvemos vir para a luz. Porque quem não vem para a luz já está em trevas. E nós nascemos em trevas, e se não buscamos a Jesus, permanecemos em trevas. Acreditamos em um amor que é feito de pessoas em trevas. Temos filhos no meio das trevas. E depois nós queremos reclamar que a nossa vida ela já não tem mais um sabor, que a nossa vida ela já não tem mais uma cor, que ela já não tem mais um sentido. E aí nós cremos que buscando pessoas em trevas, nós viveremos algo bom. Se algo de bom pode acontecer na nossa vida, é através de Jesus. E depois do louvor, Deus pede uma outra coisa para nós. E que não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Nunca esqueça do que Deus tem feito por você. No dia que você sentir preguiça de ler a Bíblia, no dia que você sentir preguiça de ouvir o devocional, porque eu gravo todos os dias, sem ganhar nada eu gravo. Porque eu sei que se um ouvir puder fazer a diferença para essa pessoa, já vai estar ótimo. E eu faço aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Não pensa que tem dias que o mal ele não vem infernizar, não. Porque às vezes a gente quer mensurar, né, as coisas por like, por curtida. Se você tiver uma ideia, as minhas redes sociais, cada dia elas perdem mais seguidores. Você sabe por quê? Porque eu não dou lucro para ninguém. Eu não pago propaganda, não faço nada. As palavras que eu posto são quase sempre censuradas, né? Então o meu alcance é censurado. Por mais que as pessoas peçam versículo ou peçam as coisas, elas muitas vezes não curtem a página e acabam não mostrando. E se aquilo ali tá do jeito que tá até hoje, é graças a Deus, porque o mal ele tenta de toda forma. Eu já tentei entrar em contato, já tentei reclamar, já tentei fazer, mas se foi Deus que levantou, amém. Vai ir até quando der para ir, vamos embora. Vamos continuar fazendo enquanto se possível. E quando não for possível, que Deus faça o impossível para que nós possamos continuar. Então ajuda de verdade. Então se você também trabalhar e puder conversar com pessoas, tem no WhatsApp a lista de transmissão. Nos flyers do coisa tem ali o número, né? O Lucas quem recebe. Tem também no Spotify, que você pode pesquisar, ensinar a pessoa a entrar lá. É só dar seguindo, que todo dia vai receber a notificação lá. Tem no Telegram, sabe? Então a gente tem também o canal do WhatsApp, tem bastante coisa. Um jeito você pode achar de passar para essas pessoas poderem também sentir. Ou você pode encaminhar também, como diversas pessoas fazem. Diversas pessoas já criam as suas próprias listas. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de vocês, porque vocês não estão trazendo um benefício para mim. Vocês estão modificando o mundo. Vocês estão modificando outras coisas. Porque cada atitude nossa, quando Deus está conosco, ela modifica vidas. Vidas estão sendo transformadas por vocês. Antes você era aquele que simplesmente reclamava, aquele que não sabia o valor das próprias coisas. Hoje você consegue reconhecer tudo aquilo de bom que Deus fez e faz e fará por você. Até o dia que Jesus voltar,
até o dia que nós ressuscitarmos com Ele, até o dia que o Senhor quiser que nós estejamos aqui, nós continuaremos louvando, adorando, agradecendo, evangelizando, partilhando, ajudando, transformando vidas, vendo aquelas famílias que foram formadas nas trevas se tornarem famílias da luz, pais que têm conteúdos para ensinar para os filhos princípios. Porque por mais que às vezes a gente tenha uma família que já acreditava em Deus, que seguia na igreja tudo, é o que eu sempre falo, a igreja ela é um complemento. É preciso um relacionamento diário com Deus, porque a gente terceirizar a obrigação que é nossa para outras pessoas, a família é sua. É a mesma coisa quando a gente deixa a escola educar as crianças e não os pais. Aí depois o menino cresce ou a menina cresce totalmente desvirtuado, porque nem na escola mais se pode falar sobre Deus, não se pode orar, não se pode. Cada vez mais o mal ele tem tentado abolir a mensagem. Mas cabe a nós. Nós não precisamos aceitar, nós não precisamos nos curvar. Primeiro, nós não estamos fazendo mal para ninguém, não estamos desejando mal de ninguém, não estamos perseguindo ninguém. Porém, nós temos o nosso posicionamento. Nós cremos na família e nos valores que o Senhor nos ensinou. E isso pra gente basta. Isso pra gente basta. Tudo que temos de bom é graças a Deus. Nunca, a palavra do Senhor nunca se esqueça. Então, não reclame, não começa com mimimi, não começa a generalizar que nada dá certo. Chega, já deu. Daqui para frente é reconhecer, é pontuar e fazer o certo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, despertar esse chamado de evangelização dentro de você, que você possa ajudar a fazer o bem que você tem recebido também a outras pessoas. É isso que Deus espera, que aquilo que nós recebamos, todo esse amor, todo esse carinho e tudo, ele possa ser distribuído com outras pessoas. E você foi quem Ele escolheu para isso. Da mesma forma que Ele me chamou lá atrás, hoje Ele está chamando você, dizendo o seu nome. Dizendo o seu nome. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar a espalhar o amor, espalhar as boas novas do reino de Deus? Você pode? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.